Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de reflexão para nós nessa era final, nessa reta final do povo de Deus na terra. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24. O versículo, se não me engano, do 34 ao 39. A Bíblia diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, o dia que Noé entrou na arca, o negócio ficou complicado. Que aí veio o juízo de Deus sobre toda a terra, sobre todos os ímpios. Eu, meditando nesta palavra, eu senti no meu coração de fazer uma reflexão com vocês a respeito desse assunto, jogando para a era nossa, para os nossos dias que estamos vivendo na terra. Olha bem que Deus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. No dia de Noé, o povo estava numa situação terrível. O mundo estava afastado totalmente de Deus. O povo estava vivendo uma vida de uma treva terrível, afastado de Deus, na desobediência, numa vida depravada, em uma vida aprofundada, mergulhada no pecado, na orgia e na desobediência. E a Bíblia diz que eles não perceberam, eles foram avisados, mas eles ignoraram. Eles ignoraram. Eles não quiseram. Rejeitaram a palavra de Deus pregada pelo pregoeiro da justiça, o Noé. Eles rejeitaram realmente a palavra do Senhor. E Noé começou a fazer o seu trabalho, porque Deus ordenou para ele que fizesse a arca. E ao mesmo tempo que ele construía a arca, ele procurava construir vidas para Deus. Ao mesmo tempo que ele se organizava para se proteger na arca, ele também procurava preparar pessoas para que pudessem participar com ele dessa mesma arca, para escapar da ira que havia de vir sobre o mundo. E o que me chama a atenção, que eu admiro muito, é que a palavra é muito clara. Ela diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O povo comia. Nós estamos vivendo isso também, irmão. Eu não sei se vocês conseguem refletir comigo, mas nós estamos vivendo isso.
o povo está igualmente era nos dias de Noé. O povo estão depravados, desobedientes, longe de Deus, sem salvação. O povo só pensa nas coisas deste mundo. O povo só pensa em plantar, edificar, casar e dar-se em casamento, festar, divertir e assim sucessivamente. O povo estão vivendo a mesma forma, a mesma época, o mesmo jeito, o mesmo modelo do dia de Noé. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles não querem ouvir a mensagem da salvação. Porque Noé também pregou, eles rejeitaram. Por isso que Deus falou igual, vai ser igual, é igual agora. Eles não querem. Às vezes a gente vai falar para eles algumas coisas, eles, uns por educação, ficam quietos, baixam a cabeça, mas a gente vê no semblante deles que eles não acreditam. Outros já ignoram e viram as costas, deixa você falando sozinho. Outros riem da sua cara, eles não querem ouvir. Mas eu fico feliz porque já está profetizado. Aí eu já vi alguém dizer assim, como que Deus matou um monte, o mundo inteiro destruiu com água, matou todo o povo afogado. Poxa, Deus é um Deus cruel. Deus não é cruel. Deus é amor. Deus é luz. Deus é glória. Deus é poder. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Agora, os homens morreram porque escolheram a morte. Eles rejeitaram a vida que era apresentada por Noé na terra na época. A palavra da vida estava em Noé. Se eles tivessem aceitado, eles não morreriam. E Deus poderia até nem ter mandado o dilúvio, fazer uma obra de uma outra forma. Mas eles não quiseram. Rejeitaram. Ainda criticaram, zombaram do homem que estava fazendo aquele trabalho, não por sua própria vontade, nem por seu próprio querer, mas estava fazendo esse trabalho na orientação de Deus. Noé foi o pregoeiro da justiça dos dias primórdios, e Jesus foi o pregoeiro da justiça do futuro. E eu quero falar que Deus é amor. Eu disse que Deus é amor, compaixão, misericórdia. Ele mostrou isso em Cristo. Cristo veio aqui, se fez carne e habitou entre nós. Pregou o evangelho, preparou os seus obreiros para dar continuidade. E o que eu estou fazendo aqui não é nada mais e nada menos do que continuando com essa obra, com esse ministério importantíssimo que Jesus mandou e disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem. Irmão, precisa crer. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem coisa mortífera não lhes farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas Jesus disse lá em Mateus 24 que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque ele sabia que o povo ia ficar numa apostasia tão grande, numa situação caótica de fé, abandono de fé, desânimo total no tocante à palavra de Deus. Isso aconteceu. Está acontecendo.
O povo não quer Deus, irmão. Mas o Senhor vai cumprir a sua palavra. Ele tem uma maneira tão inteligente, tão gloriosa de trabalhar, que ele mandou Jesus, começou o ministério. Primeiro Jesus fez dentro dos 4 evangelhos, nós vemos a obra da transição das alianças. E depois ele continuou, através dos seus filhos, dos seus servos, deu continuidade no evangelho, na divulgação da palavra do Senhor. Está até hoje isso acontecendo. Deus dando sabedoria, conhecimento cétropo para muitos irmãos, para interpretar as profecias, estudar as festas, os tempos determinados, as 2 casas de Israel e etc. Deus está usando o seu servo, está levantando homens com autoridade 7 vezes mais sábio do que Salomão para trazer a palavra de Deus nessa reta final. A Bíblia é clara. Ela diz que da mesma forma que aconteceu nos dias primórdios, assim acontecerá nos dias agora em que estamos vivendo. Isso aí está profetizado e ninguém pode mudar. O evangelho está sendo pregado, o tempo está chegando, o final dos tempos estão aí, e nós estamos vivendo essa era de frieza espiritual, de abandono de fé, de desunião. Ninguém nunca viu tanta religião como agora. As religiões é problema, elas não se unem, não se respeitam e não se consideram. Cada uma defende o seu reduto, o seu quadrado, a sua placa, o seu RVAI, o seu RI, o seu estatuto interno. Cada uma age da forma que acha que é certa e prega que elas são certas e que os outros estão errados. Onde está o amor, irmãos? Onde está o respeito? Onde está a consideração? Quando pega na mão do outro de outra igreja, dá aquela paz do Senhor, com dificuldade de falar, a gente olha na cara, é desprezo puro, é abandono puro. Eu mesmo sou um cara desprezado. Eu não estou nem preocupado porque Jesus está comigo. Quantos que olham para mim, meneiam a cabeça e me ignoram? Esse aí é aquele pastor João que estava na minha igreja, agora está desviado. Esse aí é aquele que pregava e agora está aí rodado, não sabe o que fazer. Eles estão enganados. Agora que eu estou pregando, agora que eu estou vivendo, agora que eu estou liberto, agora que eu estou defendendo a verdade do Evangelho, porque agora eu não sou mais religioso, eu sirvo a Deus. E novidade de vida. E eu tenho muita alegria em falar isso, porque Jesus conhece meu coração e Ele é que me libertou do sistema. Por isso que agora eu vivo a alegria do Espírito Santo na minha vida. E nós sabemos que nós estamos na reta final. O mundo está esse caos, tanto guerra de arma, de destruição em massa, como também guerra comercial, guerra financeira. Os Estados Unidos quer ser dono do mundo. Ele acha que ele manda no mundo e tem um monte de desinformado brasileiro que acha que os Estados Unidos está certo de tomar essas atitudes e os Estados Unidos está caindo. Os Estados Unidos está tombando. Os Estados Unidos ele é a cabeça do meio da águia de 3 cabeças. Se você não conhece, você vai ficar meio boiando com isso aí, mas na verdade, quem conhece os livros do profeta Esdras, que é os livros que foi considerado apócrifos, tirado do cânon sagrado. O livro de Enoque também foi tirado do cânon sagrado, outros livros, Baruque,
Mas agora eles estão voltando com força. Eles são escritura, irmão. Eles não são apócrifo. A época da Vulgata Latina, na época os papas, o catolicismo tirou esse livro, adulterou a palavra de Deus. Mas só que Deus já tinha falado que esse livro ia ficar para o tempo do fim, e eu fico feliz em poder conhecê-los. Porque é Bíblia pura. É Bíblia pura. É a palavra de Deus revelada. E lá no livro de Esdras fala da águia de 3 cabeças. Os Estados Unidos é a cabeça do meio que sumiu. Ele vai sumir não no sentido de se acabar, mas ele vai cair financeiramente, vai ser enfraquecido. E é preciso enfraquecer. Alguém pode falar, mas pastor João, como isso? É preciso. Porque ele é o guardião, entre aspas, hoje, de Israel. Do Israel lá. Eu não estou falando do Israel de Deus, não. Porque o Israel de Deus não precisa de política. O Israel de Deus não precisa de proteção política. O Israel de Deus é a igreja do Senhor. É o povo de Deus. Eu sei que tem muitos lá, da tribo de Judá e Benjamim, que faz parte da igreja. E o Israel disse que foi disperso. Por isso que eu falei da divisão do reino, falei das 2 casas de Israel. Né? Quando eu falei 2 casas, eu estava falando de divisão do reino. E as 10 tribos foram dispersas no meio das nações. E essas 10 tribos estão esparramadas no mundo, misturada com os gentios, viraram gentil também. E esse povo está sufocado no sistema tecnológico, está sufocado no sistema industrializado do mundo. Estamos sufocados na tecnologia artificial, porque quem não tem conhecimento acha que a tecnologia artificial é a melhor coisa para o mundo, mas não é. Então, o que eu quero te dizer é uma coisa, que estamos na reta final. Igual foi os dias de Noé, igual foi os dias de Ló, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Só que ele não vai vir da maneira que você pensa que ele vai vir. Num arrebatamento secreto, que vai tirar um povo especial da terra. Não vai ser assim. Ele vai vir sim, mas ele vai vir no momento certo, depois da grande tribulação. Depois que o povo forem provado, igualmente o povo de Noé foi provado. Agora não é com água, é com fogo. Então eu quero encerrar o meu vídeo por aqui, deixando essa orientação para vocês. Que Deus abençoe o coração de vocês. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário.